Olá, esse aqui é o programa Entrevista no Canal Futura e a gente está recebendo hoje Manuel Lemos, grande investidor de internet no Brasil, cientista da computação e, preciso dizer também, meu primo, né? Mas não está aqui por causa disso, né, Manuel? A gente espera que sim. Manuel, você hoje é um dos principais nomes em investimento na área do que a gente chama de Venture Capital, ou seja, capital de risco em empresa de tecnologia. Sim. Como é que é investir em empresa de tecnologia no Brasil? Acho que é uma coisa que está começando no Brasil. A gente vê nos últimos anos um ecossistema cada vez mais robusto. O que isso quer dizer? Tem mais pessoas achando que criar suas carreiras em empreendedorismo, criando empresas, resolvendo problemas, virou uma coisa viável. Então, quando eu saí, por exemplo, do curso de engenharia de computação, isso não era muito comum. Você olhava para o cara que era empreendedor com um olhar meio, talvez algum dia isso vai dar certo na vida dessa pessoa. Hoje não. Hoje o jovem quer sair da faculdade, ou às vezes alguns nem chegam a entrar na faculdade e querem resolver problemas reais, criando empresas que vão fazer esse tipo de coisa. E o que a gente faz é tentar encontrar esses grupos de pessoas que estão resolvendo problemas significativos, onde a gente acredita que se possam criar empresas interessantes naquele mercado. Com isso você roda o Brasil, olhando o ecossistema brasileiro. A gente cobre o nosso foco é olhar empresas no Brasil, às vezes alguma outra coisa fora, mas o que a gente acaba fazendo é falando com esses empreendedores em qualquer lugar que ele tiver. A gente acredita que a inovação pode vir de qualquer lugar mesmo. Sim. Hoje, se você olhar as empresas que a gente já investiu, você tem, obviamente, muita gente de São Paulo, Rio, mas você tem várias empresas legais do sul do país, de Minas Gerais, do Nordeste. Então, a gente está olhando realmente para esses caras no Brasil todo. E é engraçado isso, né? Porque eu também tenho percebido que hoje tem startup, né? Essas empresas que querem investir, inovar e crescer rápido, sei lá, do Acre ao Rio Grande do Sul, né? Virou, tem uma garotada no Brasil. Não, o volume é gigante, assim, se você olhar alguns traços do nosso ecossistema, uma das coisas que mais mudou nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, lá por volta de 99, 2000, é que o volume é absurdamente maior. Para você ter uma noção, o ano passado a gente avaliou mais ou menos 1.400 oportunidades. Caraca, é para fazer muita coisa. 5, 6 investimentos naquele ano. Então, realmente é muita gente nos mais diversos assuntos. O que é interessante por trás disso é que ficou muito barato e muito acessível empreender. Então, o custo de infraestrutura é absurdamente menor, o conhecimento está disponível, então não tem por que não achar que é possível um cara de Vitória da Conquista pensar num projeto legal e levar o projeto para o Brasil inteiro usar e ter uma história de sucesso. E o que você procura nesse cara, por exemplo? O que você acha que são os critérios que fazem você falar, esse cara eu vou investir nele, nessa startup? Nós olhamos a empresa muito no começo da vida da empresa. Então, o que a gente mais procura nesse momento é a qualidade da equipe. O que a gente quer saber, gente, o principal, você fala assim, o que é o business de Venture Capital Early Stage? Ele é um business de gente, você está escolhendo pessoas que você acredita que tenham a capacidade e a visão para atacar aqueles problemas que eles querem. Passou essa etapa que a gente está confortável com o time, com o empreendedor, o time é, vamos dizer, complementar de maneira suficiente. Você não pode ter um cara que só tenha visão de negócio, você precisa ter o cara que conhece da tecnologia, o cara que conhece como operar aquilo que ele quer fazer. Aí a gente vai olhar se o problema que eles estão tentando resolver é um problema que vale a pena ser resolvido. O Brasil está cheio de problemas gigantes em todas as áreas, educação, serviço financeiro, saúde, que merecem a atenção desses caras. Se o problema é um problema que a gente gosta e é um mercado grande, porque a gente também busca que o impacto dessas empresas seja grande, aí a gente está com, vamos dizer assim, os requisitos mínimos para a gente seguir falando. E aí a gente vai fazer a aposta e tentar ajudar o cara na jornada dele. Cara, e uma coisa interessante é assim, a Redpoint Ventures, né, que é o seu fundo, ele é um fundo ligado a Vale do Silício, né? Ele está no Brasil, ele tem um DNA brasileiro, mas como é que é essa conexão com o Vale do Silício? Nós temos 2 sócios no Vale do Silício, que são sócios da nossa firma, né? Do nosso fundo de Venture Capital, que são 2 fundos super conhecidos do Vale do Silício. Um deles é a Redpoint Ventures, que investiu em empresas como a Netflix, a Android e outras. Ou seja, empresas que todo mundo conhece. Exatamente, estão na vida empresas que estão na vida nossa, né, hoje no dia a dia. E aí Ventures, que também
investiu em várias empresas super conhecidas do Vale. E o que é interessante para a gente é que esses caras trazem para a gente um monte de conhecimento, né? Primeiro, o know-how de como fazer venture capital da melhor maneira possível. Isso já existe lá há mais de 50 anos, eles estão fazendo isso há mais de 15, 20. Então, a gente traz as melhores práticas e acaba que a gente tem uma maquininha do tempo. A gente consegue ver um pouco o que está acontecendo lá em outros lugares do mundo, onde eles investem, que pode ser que em algum momento faça sentido para o Brasil. Mas aonde que essa mistura é legal? Porque eles também sabem que não é possível você investir numa geografia completamente diferente, num mercado completamente diferente, sem ter gente que é local. Certo. E aí esse é o nosso diferencial. Então o que a gente tenta trazer é a mistura do conhecimento local, eu e meus sócios, que sempre trabalhamos com tecnologia e com empreendedorismo, e as melhores práticas e o conhecimento do Vale do Silício. Essa é a mistura que a gente acha que é muito boa, né? E quando eles olham para a gente, em que medida a gente tem coisas inovadoras aqui, de falar assim, pô, o Brasil está mandando bem nisso. Bem legal, acho que esse é um assunto interessante. Tem muita, se você pensar alguns anos atrás, se falava muito dos copycats, né, as empresas brasileiras tentando copiar modelos que já existiam. Primeiro, a gente acha meio injusto falar de copycat, porque a realidade do Brasil não é igual à realidade dos Estados Unidos, e trazer um modelo de lá para cá não é garantia de sucesso, e tem muitos desafios pelo caminho. Então, o cara vai ter que ser inovador de qualquer modo. Mas a gente começa a ver, Ronaldo, especialmente nos últimos 2, 3 anos, muitos empreendedores locais resolvendo os problemas tipicamente brasileiros. E aí são inovações reais dentro do Brasil. Não necessariamente uma inovação de tecnologia pura, mas é uma inovação de como aplicar a tecnologia para resolver um problema que às vezes só existe no Brasil, por uma questão de regulação, por uma questão de como é que o mercado funciona. Então, quando você olha, por exemplo, para a saúde ou para serviços financeiros, não dá para você usar exatamente o mesmo modelo que deu certo na China, nos Estados Unidos, e achar que vai funcionar no Brasil. Aqui funciona diferente. Então, a gente está vendo, sim, inovação local de coisas que não existem em outro lugar e que vão se criar empresas bem interessantes. Cara, e qual é a área quente agora? O que está pegando? É saúde, é fintechs, que são empresas financeiras, tem blockchain, tem inteligência artificial? O que está rolando? Tem de tudo. Acho que essa é outra coisa legal. A gente se posiciona como quem enxerga, tenta olhar o ecossistema como um todo. A gente não escolhe uma vertical para trabalhar. Tem 5 verticais que hoje são onde a gente é mais ativo do ponto de vista de procura dos empreendedores. Uma é na área de fintech, que são essas soluções no universo de finanças, né? Soluções de pagamento, soluções de suporte a investimento, onde a gente acha que existe uma ineficiência muito grande. Muitas pessoas nem têm acesso a serviços bancários, a serviços de pagamento, e a gente acha que... Ou seja, não tem nem conta em banco. Exato. Então, a gente pode resolver esse tipo de problema com tecnologia. Então, fintech é um espaço quente, talvez um dos mais quentes no momento. Certo. A educação é uma área que a gente gosta bastante, especialmente usar tecnologia para aumentar acesso de educação ou melhorar a performance de professores e alunos. Saúde, acho que não dá nem para ignorar o tamanho do problema que a gente tem em saúde hoje. E aí a gente olha também muita coisa na linha de trazer software e eficiência para pequenas e médias empresas, né? O Brasil é um país onde grande parte dos empregos é criado por empresas pequenas, né? São as empresas novas, a maioria deles. Só que essas empresas ainda trabalham de uma maneira muito pouco eficiente, com pouca tecnologia. Então, existe uma necessidade de trazer a eficiência para eles através de software. A gente gosta muito desse tipo de modelo. Em volta disso, você acaba vendo as coisas novas que estão aparecendo. Você começa a ver uma ou outra empresa falando de blockchain, de criptomoedas, de aplicações usando inteligência artificial. A gente começa a ver cada vez mais da internet das coisas. No caso do Brasil, na linha de coisas que o Brasil pode fazer diferente, quando a gente fala de internet das coisas, um ramo que é muito legal é o ramo de agribusiness. Sem dúvida. As propriedades rurais no Brasil são muito maiores do que a propriedade média em outros lugares do planeta. Então, o tipo de problema que a gente tem aqui vai ser diferente do problema que a gente vai ver em agro em outros lugares. Então, é natural de que aplicações de IoT, de como usar dados, sensores, etc., para melhorar a produção no campo, possam nascer coisas bem interessantes aqui no Brasil. Então, a gente começa a ver também IoT, a agritech, que a gente está chamando esse espaço. Tem de tudo.
E só para explicar, a IoT é você conectar objetos à internet, né? Você levar a rede para o objeto físico. Eu lembro de uma empresa que você investiu, que é uma empresa de conectar o gado à internet, né? Bov Control, não é isso? Esse é um conceito super legal. O pessoal da Bov Control até fez uma brincadeira, eles criaram um termo que é o IOC, Internet of Cows, né? A internet das vacas. Qual que é a ideia deles? De que no campo, se a gente puder conectar todos os dispositivos que estão no campo, balanças, as etiquetas de identificação do gado, hoje com conectividade mais decente, através de telefones celulares, etc., a gente vai poder coletar dados do que está acontecendo ali, triturar esses dados na nuvem e transformar isso em inteligência para o cara que está lá no campo. Então, a Bov Control está fazendo exatamente isso. E a gente vê outros caras fazendo isso em outros espaços em agro no Brasil também. Você não acha, por exemplo, o Brasil viveu o escândalo da chamada carne fraca, né? E uma mega falha de fiscalização, tudo errado. Você não acha que blockchain, com esse tipo de tecnologia de IoT, não pode criar uma cadeia de custódia e levar o agronegócio brasileiro a competir globalmente, inclusive com a Austrália, Nova Zelândia, criando um ecossistema de certificação muito mais avançado? Falando assim de para onde eu acho que a tecnologia pode levar a gente, quando a gente vê esse tipo de caso, né, o escândalo lá da carne, ou mesmo os outros, né, todos esses escândalos que a gente está vendo de corrupção, eu não consigo deixar de olhar para eles e pensar qual foi o papel de tecnologia para que a gente pudesse estar expondo o tipo de problema que está acontecendo. E eu acho que a gente vai caminhar para um modelo de uma transparência brutal por conta de tecnologia. Então, a resposta é sim, eu acredito que esse tipo de tecnologia pode criar, vamos dizer, mecanismos onde a gente possa garantir que várias coisas que deveriam funcionar de certa maneira estão, de fato, funcionando da maneira correta, porque a tecnologia garante que isso está acontecendo. Acho que a gente ainda tem um pouco de chão para que esse tipo de coisa aconteça. Você tem que mudar um pouco do pensamento vigente também, de como é que a gente regula, o que tem validade, que essa das áreas suas de especialização, o que tem validade legal ou não. Mas eu acredito que a gente vai caminhar para esse tipo de coisa sim. E Manel, será que o Brasil não pode virar o campeão mundial de combate à burocracia, combate à corrupção? Eu gosto muito desse tipo de ideia. A gente, lá na Redpoint, a gente gosta muito de falar de que o Brasil, muitas vezes, por ter problemas que são tão grandes e aquilo ficou tão atrasado por um momento, que a hora que ele vem com uma solução usando tecnologia, ele traz uma solução que é cutting edge tecnológica mundialmente, porque ninguém tinha um problema tão sério, ninguém parou para atacar aquele problema daquela maneira. Se você vê o que tem de tecnologia que funciona hoje no Brasil, que são casos muito legais, se você olhar, por exemplo, o próprio sistema brasileiro de pagamento entre os bancos, ele nasceu quando existe um problema gigantesco, que era a questão da inflação, de superinflação. Qualquer tempo que você levasse para fazer uma transação financeira, destruía valor. Então tivemos que criar uma solução onde você faz um TED em tempo real, você passa um dinheiro de uma conta para outra em tempo real. Eu acho que a gente vai ver esse mesmo tipo de coisa acontecer, por exemplo, com a questão da corrupção e da burocracia. Ela é tão grande, tão sistêmica, que quando chegarem soluções tecnológicas, a gente vai redesenhar a maneira dessas coisas acontecerem. E aí pode sair muita coisa legal disso. Sensacional. Cara, o tempo voa. Manel, brigadíssimo. Esse foi o programa Entrevista, Canal Futura. Perdeu algum episódio? Estão todos no Futura Play, abertos, livres e gratuitos. Vai lá e assiste. Tchau.